Segundo psicólogos, quando os incendiários em séries estão descrevendo seus crimes, eles o fazem com muita intimidade, como se estivessem contando sobre uma experiência sexual que marcou a vida deles. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, esse é o canal Conspirando os Fatos, sejam bem-vindos, e no vídeo de hoje vamos mergulhar na história de John Leonard Orr, um incendiário em série e assassino que foi considerado nos anos 80 e até hoje um dos maiores incendiários em série da história dos Estados Unidos. Os incêndios iniciados por ele causaram milhões de dólares em prejuízos e o pior de tudo, acabou ceifando a vida de 4 pessoas inocentes no começo dos anos 80. John Leonard era sempre o primeiro a chegar no local dos incêndios, não só porque ele era um incendiário, mas porque ele era um capitão do Corpo de Bombeiros de Glendale, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, como sempre, eu peço seu apoio, eu quero muito chegar a 3 mil inscritos, estamos quase lá, é um grande começo já pra mim, então se você quiser ajudar, compartilhe os vídeos, dá um like, deixa seu comentário, que realmente ajuda muito e eu sou muito grato de coração. John Leonard Orr nasceu em 26 de abril de 1949 em Los Angeles, nos Estados Unidos. O fascínio de John por incêndios e fogo e bombeiros começou quando ele era uma criança. Uma das casas da vizinhança pegou fogo e quando ele viu os caminhões de bombeiros chegando para combater o incêndio, ele ficou apaixonado por aquilo. Já adulto, ele entrou na Força Aérea Americana, na divisão de combate a incêndios. No começo ele estava até gostando, mas depois a coisa foi se complicando porque ele tinha uma relação muito difícil com os seus superiores. John era considerado uma pessoa muito arrogante, até mesmo narcisista. Ele acabou saindo da Força Aérea porque realmente não se adaptou e não gostou dessa experiência. Mas na verdade o que John queria mesmo era um cargo que lhe desse mais autoridade, porque ele tinha muita dificuldade de aceitar e receber ordens de outras pessoas. Então ele se recrutou para entrar na polícia de Los Angeles, mas não deu certo. Ele passou nos 2 testes que eram os iniciais, testes físicos e também testes teóricos, mas nos testes psicológicos ele falhou, não conseguiu passar. Um dos motivos maiores que ele teria sido rejeitado neste teste seria pelo problema de sua personalidade. Ele estaria tendo problemas no seu casamento e também seria considerado muito imaturo para ser um policial. Devido a esses problemas de personalidade, eles disseram a John que ele não poderia aplicar de novo para tentar entrar na polícia. Ele teria que esperar alguns anos, mas não especificaram quantos anos. Mas esse desejo que John tinha de conseguir um cargo com mais autoridade prevaleceu. Mas ele não queria esperar, então ele decidiu aplicar para o Corpo de Bombeiros de Los Angeles. Apesar de não ter ido muito bem nos testes físicos, porque ele estava um pouco fora de forma, ele conseguiu passar e entrar. Mas ele não foi para o Corpo de Bombeiros de Los Angeles. Ele foi enviado para o Corpo de Bombeiros de Glendale, que também ficava na Califórnia. O Corpo de Bombeiros de Glendale pagava menos do que o de Los Angeles, mas mesmo assim ele aceitou, porque ele tinha 2 filhas para sustentar, Lori e Carrie. Mas claramente John ainda não estava satisfeito com este trabalho, porque nas horas vagas ele fazia extras como segurança em uma loja de departamento chamada Sears. Ele adorava, ele andava armado, ele deixou crescer o bigode para ficar parecendo como policial. Mas aí, com o passar do tempo, ele foi notando que as pessoas não o respeitavam e os mesmos ladrõezinhos que tentavam roubar e furtar da loja sempre entravam em conflito com ele. Ele foi ficando muito frustrado e ele ainda assim queria crescer mais. Ele queria um cargo que desse mais autoridade. John então resolveu estudar de novo. Ele se matriculou em um curso de justiça criminal e também em outro curso para perito de incêndios, que também estudava a ciência dos incêndios. E foi durante esses estudos que ele descobriu mais uma coisa que ele gostava muito, que era escrever. Então ele começou a escrever relatórios para o Corpo de Bombeiros de Glendale. Em 1980, o departamento, o posto de bombeiros de Glendale, precisava de um investigador criminal de incêndios, ou um perito de incêndios eles chamavam. E esse trabalho era muito parecido com o trabalho de um investigador de polícia. Então logicamente o John resolveu aplicar para este trabalho e ele conseguiu. Ele se tornou um perito de incêndio do departamento de bombeiros de Glendale.
O número de incêndios estava crescendo descontroladamente na Califórnia, então John tinha muito trabalho. Logo logo ele se tornou uma estrela, um herói. Por quê? Porque sempre que ele chegava no local dos incêndios, ele encontrava rapidamente o que tinha iniciado o incêndio e também as causas, se tivesse sido criminal ou causas naturais. Suas teorias sobre o ocorrido, sobre o que tinha levado o incêndio, estavam quase sempre corretas. Então ele, como eu disse antes, se tornou uma celebridade lá no meio dos bombeiros. Mas logo logo você vai entender por que ele estava se tornando este herói. Glendale é uma cidade famosa na Califórnia, sempre foi considerada muito bem organizada, limpa, com os gramados perfeitos, imaculados, e também porque algumas celebridades moram lá. Nos anos 70, essa cidade também ficou famosa por causa dos assassinos de Hillside, ou os assassinos da colina, que foram dois caras que mataram 10 mulheres naquela região. Mas no dia 10 de outubro de 1984, por volta das 7 da noite, um incêndio se iniciou em uma tradicional loja de ferramentas chamada Oles Center, que era localizada em um shopping center na cidade de Pasadena. O incêndio se propagou rapidamente na loja, que estava bem cheia, e logo se espalhou para as outras lojas do shopping center. Os bombeiros foram acionados e logo começaram a evacuar o shopping e combater o fogo. Mas infelizmente o incêndio se propagou tão rapidamente que 4 vítimas não conseguiram escapar. Billy Deal e sua esposa Ada estavam com seu netinho Matthew Todd. Eles chegaram na loja um pouco antes do incêndio. O Billy deixou a esposa e o neto na loja por um instante para comprar algo em outra loja do shopping. Mas enquanto o Billy saiu um pouquinho, o incêndio começou. Billy sobreviveu, mas Ada e Matthew, o netinho, não conseguiu escapar. O Billy tinha até prometido ao netinho que assim que saíssem dessa loja, eles iriam tomar sorvete. Muito triste, infelizmente. Jimmy Cetina e Carolee Krause, ambos funcionários da loja, também não conseguiram evacuar o prédio a tempo e ficaram presos. O Jimmy tinha apenas 17 anos e tinha um futuro muito promissor como jogador de beisebol, e ele estava sendo observado pelo Chicago Cubs, que é um dos maiores times de beisebol dos Estados Unidos. Carolee Krause, que era mãe de 2 filhos, tinha 26 anos. Momentos antes do incêndio, ela recebeu a visita de sua mãe e dos filhos na loja. Infelizmente, essa foi a última vez que eles viram Carolee. Essa tragédia logicamente abalou e devastou a cidade de Pasadena. Muitos investigadores e peritos de incêndio chegaram ao local. A maioria deles chegaram à conclusão que o incêndio teria sido acidental, por problemas na fiação. Os cabos que não estavam muito bem conectados teriam dado curto-circuito e pegado fogo. Mas um dos peritos investigadores não concordava com esta teoria. Ele era John Orr. Ele disse que o incêndio teria sido proposital, teria sido criminal. Ele teria mesmo ficado irritado com os outros peritos por terem cogitado acidente, porque claramente o incêndio teria sido proposital. Mais tarde, no decorrer das investigações, a teoria de John foi aceita e os bombeiros admitiram que o incêndio teria sido criminal e teria sido iniciado em uma área da loja que tinha muitos produtos inflamáveis. E assim, logicamente, o incêndio se propagou rapidamente, quase destruindo o shopping center todo. O número de incêndios da Califórnia começou a crescer de uma forma alarmante. Em janeiro de 1987, aconteceu uma conferência para peritos de incêndio em Fresno, também na Califórnia. Mas durante e depois do incêndio, algo muito estranho começou a acontecer. A cidade vizinha de Bakersfield foi atingida por vários incêndios, muitos deles criminais e outros que teriam sido selvagens. Então o capitão do corpo de bombeiros de Bakersfield, que se chamava Marvin Case, ele começou a desconfiar que o incendiário criminoso era uma das pessoas que estavam presentes nessa conferência, mas ele não tinha como provar isso. Em um dos incêndios, um pedaço de papel foi encontrado
e este pedaço de papel teria sido utilizado como dispositivo de timer para iniciar um incêndio. E neste papel também eles encontraram uma impressão digital. Eles tentaram identificar essa impressão digital, mas não conseguiram bater com a de ninguém que estava no sistema, no departamento de polícia. E estes incêndios eram iniciados com um dispositivo que continha um cigarro aceso, 3 palitos de fósforo que eram embrulhados por este papel e envolvidos por um elástico. Bom, o tempo foi passando e depois de 2 anos, mais uma conferência de peritos de bombeiro aconteceu, mas dessa vez em Pacific Grove, que também ficava na Califórnia. E adivinhe o que aconteceu? Mais uma vez, uma série de incêndios incontrolável começou a acontecer naquela cidade. Então o Capitão Marvin, aquele capitão de Bakersfield, pensou: não, agora não tenho mais dúvida, o incendiário está mais uma vez presente nessa conferência. Então o que ele fez? Ele fez uma lista e começou a comparar os nomes dos bombeiros que tinham ido na conferência passada e que estavam nessa conferência. E ele chegou a 10 nomes de pessoas que estavam nas 2 conferências. Mas infelizmente faltavam provas, eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham seria este pedaço de papel que teria sido encontrado em um dos incêndios. Então não tinha como provar nada, então a investigação foi ficando muito lenta e eles não conseguiam pegar quem era esse incendiário. Em 1991, outra onda de incêndio atingiu a Califórnia, desta vez na região metropolitana de Los Angeles. Então uma força-tarefa foi criada, chamada de Pillow Pyro Task Force, que significa a força-tarefa do incendiário do travesseiro. Por que esse nome? Porque eles descobriram que o incendiário colocava o dispositivo de timer para iniciar os incêndios na seção de travesseiros, porque ele colocava aquele papel com os cigarros e os fósforos debaixo de um travesseiro. Assim, o fogo pegava muito rápido no travesseiro e se espalhava rapidamente, porque o material é de alta combustão. E finalmente, um investigador, um perito dos bombeiros que se chama Tom Capunzano, que era de Los Angeles, ele começou a espalhar detalhes do caso. Então, todos os postos de corpo de bombeiros sabiam exatamente o que estavam causando estes incêndios. E juntamente com o capitão Marvin Casey, que era o capitão de Bakersfield, eles chegaram a uma conclusão, a um suspeito principal. Seria John Leonard Orr. Por quê? Porque eles acharam muito estranho que o John Leonard sempre acertava o local onde o fogo tinha iniciado. Eles acharam que isso era muita coincidência. E também ele era uma das pessoas daquela lista que tinha participado de ambas as convenções de bombeiros. Mas estes 2 peritos, eles estavam um pouco com medo de não ter provas contra John, porque John era considerado um herói. Então eles estavam com medo de acusar John sem provas. Então o que eles fizeram? Eles colocaram 2 rastreadores no carro de John. Um ele descobriu e tirou do carro dele, mas um ele não conseguiu achar porque estava escondido no painel, atrás do painel do carro. E o que aconteceu? Ele foi até um incêndio, né? O sinalizador, o localizador estava mostrando que ele estava em um local de um dos incêndios que tinha acontecido naquele dia. Então aí foi a prova que eles precisaram. Eles foram até o local e realmente encontraram John Leonard Orr lá e finalmente conseguiram prendê-lo. E no dia 4 de dezembro de 1991, investigadores invadiram para uma busca à casa de John. Encontraram várias coisas que podiam incriminá-lo, mas o que chamou mais atenção foi um livro de 350 páginas, ainda não publicado, que se chamava Ponto de Origem. Este livro contava a história de um incendiário em série que estava colocando fogo propositalmente na Califórnia. E ele mesmo contava detalhes do fogo daquela loja de ferramentas que matou as 4 pessoas. Todos os detalhes estavam lá. Era praticamente como se John estivesse escrevendo um diário das coisas que ele mesmo estava fazendo. O John alegou que ele era um escritor e que aquilo tudo era ficção baseada em fatos reais, baseada nos fatos que ele estava presente como capitão do corpo de bombeiro, mas não queria dizer que seria ele o assassino. Mas essa história não convenceu ninguém. Os investigadores encontraram outras provas, incluindo fotos que o John tirava do local dos incêndios.
E ele mesmo tirou uma foto do rastreador que ele tirou do carro dele. Então ele sabia que ele estava sendo rastreado e mesmo assim ele continuou os incêndios criminosos. Então no dia 31 de julho de 1992, John Orr foi condenado por 3 incêndios criminosos e recebeu uma sentença de 30 anos de prisão. Em 1994, ele foi indiciado por homicídio doloso em circunstâncias especiais pelo incêndio da loja Ollie's. Ele foi finalmente condenado pelos assassinatos em 25 de junho de 1998 pelo júri da Califórnia. Ele recebeu 4 prisões perpétuas consecutivas, sem direito a condicional, e adicionais 21 anos de prisão pelos incêndios. A filha de John, a Lori, que tinha 17 anos na época, ela não acreditava que o pai era o criminoso e ela estava tentando defendê-lo. Ela mesmo testemunhou a favor de seu pai para que ele não pegasse a pena de morte. E deu certo, porque ele escapou da pena de morte, eles deram aquela clemência da pena de morte e ele continuou com a prisão perpétua. Mas o tempo foi passando e gradualmente ela foi se convencendo que o pai era realmente o assassino. Ela até leu o livro dele e disse que entendeu que ele estava tentando fazer um diário dos crimes que ele tinha cometido. Ela também escreveu um livro. Este livro dela relatava como era a experiência de crescer com uma pessoa que você ama e depois descobrir que esta pessoa é um criminoso, um assassino. Em 2002, um filme chamado Ponto de Origem foi lançado e conta a história de John Leonard Orr. Você pode tentar assistir se você quiser. E em 2013, o livro de John também foi publicado com o mesmo nome, se chama Ponto de Origem. Bom gente, é isso aí. Essa foi a história de John Leonard Orr, este bombeiro que era um incendiário em série e um assassino, porque ele matou 4 pessoas em um desses incêndios. Espero que você tenha curtido a história. Se estiver interessado, dá uma olhada, tenta procurar o livro dele e também o filme para assistir. E também tem outros livros que foram publicados baseados na história de John. Bom, muito obrigado por ficar até o final, por estar sempre dando apoio ao canal, por dar seu comentário, por deixar o seu like. Isso ajuda muito, eu agradeço mesmo a vocês todos. E se tiver a fim de ver os outros vídeos do canal, dá uma olhada lá, tem alguns vídeos, tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de ufologia, um pouco de histórias de horror e histórias de criminosos. Dá uma olhada lá, quem sabe você não quer dar uma maratonada no canal, tá bom? Até a próxima, gente. Um grande abraço.